A Lua é o corpo celeste mais próximo da Terra. Ela está inserida em um ambiente que favoreceu seu rápido resfriamento e então configura hoje entre os objetos do Sistema Solar com mínima atividade geológica. Tremores, eventos sísmicos e outros processos internos ainda existem, mas de forma extremamente limitada. A principal razão para isso está no seu próprio tamanho, insuficiente para manter por longos períodos o calor interno que sustenta uma geologia mais ativa. A Lua costumava ser bem mais geologicamente ativa no passado, mas hoje em dia se tornou praticamente um astro morto. Agora, os telescópios e sondas descobriram algo que suspeitava-se há bastante tempo, a confirmação que, de fato, a Lua está rachando. No vídeo de hoje vamos entender quais são as consequências disso. A atividade geológica da Lua pode parecer quase inexistente à primeira vista, especialmente quando comparada à Terra, mas isso não significa que o satélite seja completamente inerte. Para entender esse cenário, é essencial começar pelas interações gravitacionais entre a Lua e a Terra, em especial pelas chamadas forças de maré. Essas forças não atuam apenas sobre os oceanos terrestres, mas também sobre a estrutura sólida dos dois corpos, gerando efeitos sutis a longo prazo. No caso da Terra, a atração gravitacional da Lua provoca as marés oceânicas, criando elevações e rebaixamentos periódicos do nível do mar. O lado do planeta virado para a Lua experimenta uma maré alta devido à atração gravitacional. A atração gravitacional da Lua acaba atraindo a massa de água na direção dela, ou seja, ela muda a forma como a água se comporta. Mas não se engane, outros efeitos também causam efeitos de maré, como é o caso do próprio Sol. De qualquer forma, por conta da proximidade, é a Lua que proporciona a maior parte desse efeito. A crosta terrestre também sofre pequenas deformações conhecidas como marés terrestres. Elas quase são imperceptíveis no dia a dia, mas importantes do ponto de vista geológico, pois indicam que o planeta inteiro responde às interações gravitacionais. Além disso, o atrito associado a essas marés faz com que a rotação da Terra desacelere lentamente, alongando os dias em cerca de 1,7 milissegundo por século. Esse mesmo atrito transfere a energia para a órbita da Lua, fazendo com que ela se afaste gradualmente da Terra, a uma taxa média de aproximadamente 3,8 centímetros por ano. Esse processo, conhecido como recessão lunar, mostra que o sistema Terra-Lua está em constante evolução. Ao longo de bilhões de anos, essa troca de energia teve impactos profundos tanto na dinâmica orbital quanto nas estruturas internas dos dois corpos. Do ponto de vista da Terra, a Lua também exerce um papel estabilizador crucial. Sua presença ajuda a manter a inclinação do eixo terrestre relativamente constante ao longo do tempo, o que contribui para a estabilidade climática do planeta. Esse fator pode ter sido decisivo para a manutenção de condições favoráveis ao desenvolvimento e à persistência da vida, mas a influência não ocorre em um único sentido. Assim como a Terra também sofre os efeitos de maré, a Lua também é afetada pela gravidade terrestre. A tração exercida pelo nosso planeta provoca as chamadas marés lunares, que são pequenas deformações periódicas na crosta sólida da Lua. Embora muito sutis, essas deformações atuam continuamente sobre fraturas já existentes na superfície lunar. Esse efeito torna-se ainda mais relevante quando consideramos que a Lua ainda passa por um processo lento de resfriamento interno. À medida que seu interior perde calor, ocorre a contração do material, gerando tensões na crosta. Quando essas tensões internas se combinam com o estresse adicional causado pelas marés da gravidade da Terra, podem favorecer o surgimento de novas fraturas, o crescimento das já existentes. Assim, mesmo sendo um corpo pequeno e geologicamente pouco ativo, a Lua não está completamente morta. Certo, muitas dessas rachaduras podem ter aparecido por impactos, mas a gravidade da Terra atua silenciosamente no interior e na superfície lunar. Esse processo contínuo de gravidade atuando na massa sólida do objeto basicamente ajuda a entender o quão profunda pode ser
uma rachadura lunar. E aqui chegamos na zona em que o nosso satélite natural está de fato rachando, diminuindo de tamanho. As novas descobertas sobre as rachaduras da Lua estão mudando de forma significativa a maneira como entendemos a atividade geológica do nosso satélite natural. Embora nenhum outro corpo do Sistema Solar apresente placas tectônicas ativas como a Terra, isso não significa que a Lua seja totalmente estática. Desde as missões Apollo já se sabia que ocorrem sismos lunares, mas estudos mais recentes mostraram algo ainda mais impressionante. A Lua está encolhendo, tendo perdido cerca de 50 metros do seu raio ao longo dos últimos 200 milhões de anos. Esse encolhimento é consequência direta da evolução térmica da Lua. No passado distante, a Lua era muito mais quente e geologicamente ativa, com o interior parcialmente fundido. Com o passar do tempo, esse interior começou a esfriar e se solidificar. À medida que isso ocorre, o volume interno diminui, forçando a crosta a se ajustar, rachar e deformar para acomodar essa contração global. Uma das principais evidências desse processo são as chamadas escarpas da Lua, grandes penhascos de falha que se formam quando blocos da crosta lunar se empurram uns contra os outros. Essas regiões, conforme vocês podem ver nessas imagens, surgem a partir de alguns terrenos específicos da Lua, principalmente em regiões mais baixas, mas também já foram encontradas em outros lugares, como os mares lunares. As novas observações ampliaram esse cenário ao revelar a existência de pequenas cristas lunares, conhecidas como SMR, ou sub-regiões lunares. Foram identificadas 1.114 novas rachaduras lunares, elevando o número total conhecido para 2.634. Um dado particularmente relevante é a idade dessas formações, em média entre 100 e 125 milhões de anos, o que indica que fazem parte de um mesmo processo geológico recente. Outro ponto importante é que essas estruturas não estão isoladas. Em muitos locais, as pequenas cristas dos mares lunares parecem se conectar fisicamente a outras rachaduras mais distantes, justamente nas regiões de transição entre dois tipos de terreno, os baixos e os altos. Isso reforça a ideia de que a contração global da Lua é o mecanismo comum responsável por todas essas fraturas, atuando de maneira integrada em diferentes regiões da superfície. Essas descobertas complementam um panorama mais amplo de uma Lua que, apesar de pequena e fria, ainda é um tanto geologicamente ativa. Elas mostram que, acumulando tensões que podem ser liberadas na forma de sismos lunares, a Lua pode tremer e rachar, compreendendo então a história térmica e estrutural do nosso satélite natural. Pois é, a Lua não é tão morta quanto imaginávamos anteriormente, e entender essas rachaduras lunares não é só por mera curiosidade, mas pode ser também um fator de segurança para futuras bases e missões que vamos enviar para o nosso satélite natural. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!